Olá, turma. Vamos ver essa parte agora de hematopatologia, falando de tumores sólidos, né, da parte de hemato, falando de linfomas. Vamos relembrar então a histologia de um linfonodo, né, onde vai basicamente surgir a maioria dos linfomas. A gente tem um tecido linfóide extranodal, que a gente vai comentar um pouco mais adiante, mas entendendo basicamente um linfonodo, isso aí a gente consegue extrapolar para essas outras áreas extranodais. Tá? O linfonodo, grosseiramente, ele vai ter uma cápsula, abaixo da cápsula a gente vai ter uma região cortical do linfonodo e aí depois a gente vai ter uma zona mais medular. Tá? No hilo do linfonodo é a região de saída. Tá? Então as células linfóides que vêm da medula elas vão pegar e vão atingir o seio subcapsular ali pelos vasos aferentes, né? Então vão se uh, projetar e começar a se posicionar na região paracortical, abaixo desse seio, né? E também pela região mais entre os folículos linfóides, né? Essa região a gente chama também de região paracortical. Tá? Então, essa região paracortical a gente vai ter um posicionamento dos linfócitos que não estão ativados ainda, eles ficam ali esperando um antígeno, né, alguma apresentação, aí eles começam a migrar então ali para a zona do manto, depois a zona marginal, né? E depois dentro do folículo linfóide, onde a gente vai ter o centro germinativo, né? A partir daí então ele já vai estar ativado, daí ele tem que se deslocar para fora, né? Se diferenciar e se deslocar para fora do linfonodo, então ele vai atingir os cordões medulares ali, vai pegar o sistema linfático referente à vascularização e vai então sair, né, do linfonodo. Vendo mais de perto aqui a zona do folicular e interfolicular, tá? A gente vai ter uma zona mais marginal, bem por fora, tá? E depois bem perto do centro germinativo a gente vai ter uma zona do manto que a gente chama, né? E o centro germinativo é onde os linfócitos então estão sendo ativados, né? Estão ativados e a partir daqui então eles vão se diferenciar para as diferentes linhagens e sair dessa zona para a periferia, tá? Então essa ativação prediz então que muitos desses linfonodos então vão produzir as imunoglobulinas que a gente precisa para as reações humorais que vão acontecer nas respostas imunes. Em detalhes aqui então o centro germinativo, onde a gente vai ter células dendríticas apresentadoras de antígeno, a gente vai ter estiócitos né, fagocitando células e antígenos aí. E a gente vai ter então os linfócitos também ativados, linfócitos B, e a gente tem em bem menor número, né, alguns linfócitos T aí nessa zona do centro germinativo. É uma região de alta proliferação celular, então geralmente a gente tem uma zona de entrada das células nesse centro germinativo, uma grande proliferação, uma diferenciação e uma zona de saída também, né, que chega a formar uma polarização quando a gente está estudando o índice proliferativo desse centro germinativo. Aqui em detalhes, então, as células dendríticas foliculares, geralmente células com prolongamentos dendríticos, né, em um nucleolo central, podem se aparecer
em duplas, né, nesses centros germinativos. E a gente tem então os macrófagos, né, tingidos, são esses macrófagos fagocitando antígenos, fagocitando células aqui dentro desse centro germinativo, tá? A zona do manto, o centro germinativo, meio que uma polarização à entrada dos linfócitos não ativados aqui nessa zona. Eles são apresentados antígenos pelas células dendríticas e a partir daí então começa a proliferar, né, aumentando de tamanho, né, e de alterando a sua morfologia, então ativando os linfócitos B aqui nessa região do centro germinativo. Então entendo que o linfonodo também tem várias células em vários pontos de diferenciação. Então imaginem que neoplasias podem surgir em cada ponto de diferenciação aqui dentro desse linfonodo. E entrando naquele paradigma das neoplasias, as neoplasias tendem então a se diferenciar, né, numa célula ou que deu origem a ela, ou de que tenha, né, uma diferenciação já no nosso organismo. Tá? Então, se a neoplasia surgiu, por exemplo, numa célula totipotencial do sistema linfóide, ela pode então se diferenciar pouco, ficar nesse estágio, ou ela pode se diferenciar até um estágio normal de diferenciação de qualquer célula linfóide que vem depois daquela célula mais primordial. Só para relembrar aqui, a gente vai ter que falar de linfadenites um pouco. Por quê? Porque a linfadenite, né, é uma lesão que altera a consistência e o tamanho de um linfonodo. Então, sempre quando a gente está vendo alteração em linfonodos, a gente vai ter que fazer o diagnóstico diferencial com linfoma. Então, algumas vezes a gente pode ter algumas lesões inflamatórias no linfonodo, então que vão estar sempre entrando no diagnóstico diferencial com neoplasia. Macroscopicamente, os linfonodos eles vão estar aumentados de tamanho, né, geralmente traduzindo um inchaço, um edema que está acontecendo no linfônodo, porque ele está reativo, né. Na microscopia a gente vai ver alguns graus de atividade mais aumentado no linfonodo, então algumas zonas podem estar hiperplásicas, né, as células vão estar proliferando, porque elas vão estar fazendo uma reação imune, né. Então a gente pode ter, por exemplo, hiperplasia linfóide folicular. Então a gente tem os folículos aumentados de tamanho, hiperplasiados. A zona paracortical, que é aquela zona entre os folículos ou interfolicular, né, também vai estar com uma população aumentada de células ali, porque ela vai estar causando uma reação imune a alguma coisa. Pode ser, por exemplo, pela presença de uma bactéria, pode ser pela presença de um vírus, né, causando essa reação. Tá? Além disso, a gente pode ter um aumento dos estíocitos, dos macrófagos, né, posicionados aí dentro do linfonodo. Então, os sinusoides do linfonodo eles podem estar mais cheios de estíocitos, eles vão estar ali fagocitando antígenos, vão estar fagocitando células, né, que são eliminadas, né, que entram em apoptose, né, o que se diferencia, ou mesmo que tem algum erro celular ali está sendo eliminado, eles vão estar eliminando, né, essas células, tá? Quando a gente vai investigar clinicamente ou fazer o diagnóstico diferencial de uma linfadenite, a gente vai palpar né, o linfonodo, tá? Geralmente nessa palpação o linfonodo vai passar aí dos 1 centímetro, 1,5 centímetro, ele vai estar doloroso, né? E muitas vezes pela aquela reação aguda, né, bem daquele padrão flogístico de qualquer inflamação aguda dentro daqueles sinais cardinais,
até mesmo a pele, então por cima na região ela pode estar impermeada, né, por essa reação que vai estar acontecendo dentro do linfonodo que vai estar ali perto. Esse padrão ocorre mais então na linfadenite aguda, né? Eventualmente a gente pode ter uma reação granulomatosa dentro do linfonodo, mas num caráter crônico, então a gente pode ter linfadenites mais crônicas. Aqui eu estou falando de uma reação mais aguda, né? Pode ter infiltrado neutrofílico também, se a bactéria, por exemplo, ela é piogênica e está dentro do linfonodo, né? Não só antígenos ou algumas bactérias. Isso aí pode aparecer. Agora, indo para a crônica, a gente vai ter vários tipos de linfadenite crônica, tá? Muitas podem aparecer de um caráter não específico, né? Assim, sem, por exemplo, um granuloma, sem nem para a gente sugerir uma lesão granulomatosa. E essas linfadenites mais crônicas geralmente não tem aqueles comemorativos das tipo agudas, né? Então geralmente não tem dor, não tem achados flogísticos, né? Essas linfadenites mais crônicas tendem a cometer lugares crônicos, lugares que entram em contato crônico com antígenos, então linfonodos inguinais, axilares, né? Onde tem uma grande área de drenagem ali, são locais frequentes dessas linfadenites. Microscopicamente a gente vai ter também padrões de reação nas várias zonas do linfonodo, então hiperplasia linfóide folicular, né, uma hiperplasia paracortical pode acontecer, né, como nas agudas, tá? Então agora aqui falando, entrando, né, começando a falar de neoplasias, a gente vai ter então as neoplasias da linhagem branca, da linhagem leucocitária, tá? Falando dessas linhagens, a gente vai começar a categorizar nos grandes grupos de diferenciação, tá? Os principais são os linfócitos B e T, né? Então, neoplasias que têm diferenciação em linhagem de célula B ou T entram nessa grande categoria dos linfomas, tá? Essa grande categoria ela ainda é subdividida então em linfomas do tipo Hodgkin, que é uma neoplasia né, de linfócito de linhagem B, tá, o Hodgkin, e as neoplasias não Hodgkin, tá, que entram aí neoplasias de células B também, e também as de células T e as de células NK, ou as que a gente chama de null type, né, que não tem nenhuma linhagem assim B ou T de diferenciação, tá? A gente tem também um outro tipo de neoplasia de células mais diferenciadas daí, tá? Então, daquela célula plasmática ou plasmócito, né, que a gente chama. Então, depois que o linfócito B se diferencia para a linhagem B produtora de imunoglobulina, a gente chama essa célula de plasmócito. Então, tem um grande grupo de neoplasias de células plasmáticas, né, dos plasmócitos, que são onde a gente tem algumas desordens ali, mas as duas neoplasias principais são o plasmocitoma e o mieloma múltiplo. Depois tem as neoplasias de linhagem mieloide, essas aí são mais da medula óssea. As histiocytoses também são neoplasias de macrófagos, tá? Disso aí a gente não vai falar aqui, não entra nesses tumores sólidos da linhagem hematopoética que a gente vai falar, né? Que são os linfomas. Então, neoplasia mieloide e histiocytoses não vão ser abordados. Vamos definir alguns conceitos aqui. O primeiro é saber diferenciar uma leucemia de um linfoma. Uma leucemia é quando a gente tem presença na circulação de células brancas malignas, tá? A neoplasia
usualmente surge na medula óssea, mas eventualmente a gente tem um surgimento primário extraósseo, tá? Mas o curso normal é surgimento na medula óssea e envolvimento secundário, né, do sangue periférico e os outros tecidos. Então, neoplasia, leucemia, lembrar medula óssea e sangue periférico. E em contraste, então, os linfomas são neoplasias malignas, né, da parte sólida do sistema linfóide, então dos linfonodos, que nem eu estava falando. Então surge em linfonodos, mas também surge em tecidos que são concentrados em linfócitos, em tecido linfóide, né, em áreas extranodais. Onde é que estão presentes esse tecido linfóide extranodal? Tá. Nas tonsilas, ali na base da língua, ali naquela região do anel de Waldeyer, tá? A gente vai ter tecido linfóide associado à mucosa, então no trato gastrointestinal e no trato respiratório. A gente tem algum tecido linfóide na pele, tá? Em bem menor escala no sistema nervoso central e também na medula óssea. A gente tem algo de tecido linfóide. E um outro órgão, né, grande que a gente tem, que tem tecido linfóide, é o baço, tá? O timo também tem um tecido linfóide, mas ele está ali presente ao nascimento, tá? Ele é responsável por maturar muitas células do sistema hematopoético, tá? Mas isso aí depois se transfere para a medula e o timo, então ele vai evoluindo com o tempo, tá? Seguindo ali o período pós-nascimento e crescimento do indivíduo. Entrando nos linfomas, então vamos entender alguns conceitos gerais, tá? Todos os linfomas são malignos, primeiro, tá? Se a gente for generalizar, a maioria dos linfomas são do tipo células B, então tem linhagem de diferenciação B. A clínica do linfoma geralmente é aquela de um aumento linfonodal ou linfadenopatias, né, não dolorosas generalizadas. Mas, como a gente comentou antes, a gente tem linfoma em áreas extranodais, tá? A maioria, então, dos linfomas tem alguma alteração de linfonodo, tá? Tanto os Hodgkin quanto os não Hodgkin. E, então, a gente vai ter o sintoma da região para aqueles casos extranodais, então a gente não vai ter aumento de linfonodo, ou pode ter um aumento secundário, né, por essa lesão que está surgindo nesse sítio extranodal. Quando a gente está falando de linfonodo aumentado, a gente está falando aí aproximadamente de um linfonodo com 2 centímetros ou mais. E a gente tem então um grupo de linfomas que ainda tem associados sintomas constitucionais, né, que são febre, calafrio, suor noturno, perda de peso. Então isso aí eventualmente pode acontecer em vários graus de densidade, vamos dizer, pode aparecer de uma forma mais branda, inespecífica, ou mesmo até assintomática, até um sintoma bem definido de febre, calafrio, né, sudorese noturna. A classificação dos linfomas então evoluiu muito desde que começaram a se entender essas neoplasias. Hoje em dia a gente usa a clínica, morfologia, a imunoexpressão, o imunofenótipo e também a genética para classificar esses linfomas. Os principais grupos eu já comentei, são as de linhagem B e T, tá? E o grande grupo, né, então subgrupo entre linfomas de Hodgkin e não Hodgkin. Morfologicamente eles podem ser muito parecidos, mas a maioria dos linfomas então tem algum padrão de crescimento, tem algum detalhe, né, no tipo de célula, né, que dá uma ideia de alguma diferenciação
nesse linfoma, então ele pode ter um padrão mais folicular, ele pode ter um padrão mais difuso, né? Então isso aí já dá alguma ideia de categorização, né, para colocar um diagnóstico diferencial e até mesmo então direcionar a nossa investigação, que pode ser por imunistoquímica, por exemplo, para ver o imunofenótipo, o que aquela neoplasia está expressando, né, qual é o aparato de expressão proteico dela, para ver em que estágio de diferenciação ela está. Então, isso aí nos permite então subtipar esse linfoma, tá? Atualmente, então, quando a gente não consegue de forma muito evidente caracterizar essa imunoexpressão, a gente vai fazer uso da citogenética, da biologia molecular, né, para então ver alterações no genoma, alterações específicas, né, no genoma, que nos permitam então categorizar e confirmar e fechar um diagnóstico de um linfoma, tá? A gente também vai passar, como qualquer outra neoplasia, né, a fazer o estadiamento desse linfoma. Então a gente vai ver o volume de doença, o grau de extensão que essa doença tá fazendo no paciente. Então a gente vai começar a falar de tratamento, para começar a definir prognóstico, então para definir tratamento, né, e tentar ter um desfecho bom nesse linfoma aí que foi identificado no paciente. Como é que a gente faz o estagiamento? Geralmente, né, a gente vai dividir em níveis, então acima do diafragma e abaixo do diafragma. Se a doença é mais localizada, né, pegando um grupo de linfonodos, ou pega 2, 3 grupos de linfonodos, tá? E também, então, se está bem avançado, se está dentro de múltiplos órgãos e acometendo múltiplas áreas acima e abaixo do diafragma, né, múltiplos grupos de linfonodos. Então vamos falar do primeiro linfoma específico que a gente vai estudar, que é o linfoma linfoblástico, tá? Também chamado, já que eles são a mesma célula ou o mesmo ponto de diferenciação né, nessa neoplasia. Então ele é um linfoma linfoblástico, leucemia linfoblástica aguda. Quando esse linfoma dessa célula mais primitiva, então daquela célula clonal ou célula tronco linfóide, então por isso o uso da palavra blástico para essa célula, de uma célula mais primitiva, né? Ele pode surgir tanto na periferia, no linfonodo, quanto dentro da medula óssea. Então, por isso que algumas dessas neoplasias a gente pode usar tanto a palavra linfoma, linfoma linfoblástico, se originou ali no linfonodo, ou uma leucemia linfoblástica, quando ela já está acometendo a medula e o sangue periférico, está solto, proliferando dentro do sangue também. Então entra aí já num cenário de leucemia, mas é a mesma neoplasia de forma em relação, por exemplo, à morfologia, né, ao genoma, então a alteração genética que ele tem, e também a imunoexpressão, né, as proteínas que estão sendo expressas. É um linfoma comum, né, em crianças, tá, junto com o linfoma de Burkitt, que a gente vai ver a seguir. Então a maioria dos pacientes tem menos de 15 anos, com um pico ali por volta dos 4 anos de idade. Mas, né, como a maioria dos linfomas, eles podem acontecer em qualquer idade, tá? Então pode ocorrer em adultos também. A gente tem que estar sempre de olho, né, tentando identificar essa neoplasia dessa célula mais primordial. Então, quando está disseminado, o linfoma linfoblástico ele acomete medula óssea, linfonodos, outros órgãos linfóides extranodais, né? Depois, órgãos sólidos não linfóides podem também estar acometidos, sistema nervoso central, testículo, por exemplo, tá? Essa célula primordial ela pode ter tanto uma diferenciação B quanto T, mas é muito mais comum a gente ter diferenciação B
nessa célula mais primordial, tá? Então, um linfoma linfoblástico pode ser B, T ou não ter nenhuma linhagem definida, então ele ser bem primordial, não ter nenhuma expressão de nenhum marcador B ou T. Então ele é chamado de linfoma linfoblástico nulo, tá? Todos eles vão expressar o TDT, que é essa proteína, uma DNA polimerase, né, que está expressa em todos esses linfomas e leucemias linfoblásticas. Então, quando a gente for fazer imunistoquímica, a gente vai procurar esse marcador. Então, é ele que vai poder nos autorizar a chamar esse linfoma de linfoblástico. E clinicamente, então, a neoplasia geralmente tem um aparecimento agudo, tá, com alguns sintomas constitucionais, por exemplo, fadiga, né, febre, sangramentos, né, tudo aquilo então que dá sinal de ou preenchimento, acometimento de medula ou, né, linfonodo aumentado, então linfadenopatias, né. Quando pega osso pode dar algum grau de dor e quando infiltra o sistema nervoso central, então aí vai dar os sintomas da região, né? Pode, por exemplo, surgir como uma convulsão ou alteração de algum elemento, né, motor do sistema nervoso central. Aqui está a morfologia do linfoma linfoblástico. Ele é um linfoma bem com padrão monomórfico, que a gente chama, então monótono, assim, todas as células são iguais, parecidas, de um tamanho intermediário a grande, né? A gente pode ter macrófagos tingidos no meio, tem células em apoptose, algumas células, né, sendo fagocitadas. Então a gente tem esse padrão monomórfico aqui. A gente só com a morfologia não consegue classificar, a gente tem que fazer estudo imunistoquímico para categorizar esse linfoma, já que muitos dos linfomas eles vão surgir assim como uma neoplasia de células redondas, então a gente tem que fazer uso de técnicas complementares para subtipar os linfomas. Atualmente o prognóstico desses linfomas linfoblásticos melhoraram muito, então a quimioterapia, né, atualmente é muito agressiva e permite um grande grau de remissão nesses pacientes. Então 90%, né, tem remissão após o início da quimioterapia e 2/3 desses pacientes então tendem a se curar, tá? Alguns fatores que influenciam nesse prognóstico são a idade de início, então do linfoma, o volume de doença no sangue periférico, entra no estadiamento, e envolvimento de tecidos extranodais. Então, fatores prognósticos que vão influenciar aí no quadro geral então de resposta a tratamento e prognóstico dos linfomas linfoblásticos. Agora entrando no linfoma linfocítico de pequenas células, né, também a mesma questão de linfoma linfocítico ou leucemia linfocítica crônica, tá? É uma neoplasia então de uma célula mais bem diferenciada, uma neoplasia de células B maduras, tá? Ela é muito comum, tá? Não, é uma forma comum de linfoma. E também, assim como os outros, a gente vai usar de morfologia imunistoquímica e genética para classificar. É mais comum em homens do que em mulheres. A gente pode ter então apresentação com linfadenopatia, né, e sinais de envolvimento de medula óssea, então anemia, né, aquele quadro não específico, fadiga, perda de peso, anorexia, mas a maioria dos casos é assintomática. Os pacientes geralmente são idosos, tá? São, né, acima de 60 anos e a gente vai achar então como principal sinal assim a linfocitose no sangue periférico. Então a gente vai ter a contagem de linfócitos aumentada, tá? Esse vai ser um grande indicativo de linfoma linfocítico de pequenas células, tá? Eventualmente podem ter então esplenomegalia, né? E então outros sinais laboratoriais, né? A hipogama
globulinemia, trombocitopenia, né, anemia hemolítica, né, surgindo pela presença dessa neoplasia. O imunofenótipo do linfoma linfocítico é bem padrão, tá? Com algumas variações, claro, mas ele é bem padrão, com expressar marcadores B, CD20, e associado de forma aberrante o marcador T, que é o CD5, e expressão do CD23, tá? A maioria deles expressa o BCL2 também. O BCL2 é um marcador de né, é um marcador que nos indica um problema ali na via da apoptose nessa neoplasia. Tá, um marcador importante é o CD10, a gente sempre faz porque a gente espera ele negativo nesse linfoma. Né, se ele é positivo, aí já vai entrar no diagnóstico diferencial um linfoma folicular que expressa, na maior parte das vezes, o CD10. Olha a morfologia aqui agora então do linfoma linfocítico. São células mais pequenas, tá? Aquele padrão monomórfico monótono também, né? Olha como já é parecido mais ou menos com aquele linfoma linfoblástico, tá? Mas a gente tem algumas nuances. São células pequenas, o núcleo não tem fendas ou irregularidades, é meio monótono, tem um esboço nodular às vezes, tem algumas áreas que a gente pode chamar de centros proliferativos, onde a célula está um pouquinho maior, com um pouquinho de citoplasma, né? E outras áreas que tem menos citoplasma. Então, entrando nas nuances morfológicas, a gente pode, né, ter algum indicativo de um linfoma linfocítico, mas sempre a gente vai fazer a imunistoquímica para confirmar o imunofenótipo, que muitos dos linfomas podem sair dos padrões e se confundir morfologicamente. Tá? O curso, o prognóstico do linfoma linfocítico é arrastado. Tá? Ele vai variar entre casos e, claro, depende do estágio ali, do estadiamento do paciente. Tá? A sobrevida é boa, vamos dizer, em 6 a 10 anos, mas é uma neoplasia, né, que a longo prazo, né, tende a persistir, né, então, a longo prazo o prognóstico tende a piorar. Eventualmente, esse linfoma, que é um linfoma considerado de baixo grau, já que ele é indolente, assim, ele vai de forma arrastada no paciente, ele responde, né, a alguma terapia, mas tende a recidivar, a voltar. Tá? Mas, eventualmente, esse linfoma de baixo grau ele pode se transformar, virar um linfoma de maior grau. Quando acontece isso, a gente chama de síndrome de Richter, né? Quando ele vira um linfoma de células B grandes e difuso. Tá? Então, ele se transforma num linfoma B de alto grau. Tá? Então, alguns itens que vão nos indicar um pior prognóstico. Então, um estágio avançado, paciente então com envolvimento medular, anemia e trombocitopenia, e também então o acúmulo de anormalidades cromossômicas. Quanto maior a complexidade do genoma nessa neoplasia, pior vai ser o prognóstico. Agora um outro linfoma B, tá? O linfoma não Hodgkin de células B, é um linfoma que tem alguns graus, ele é graduado, tá? Mas ele tende a ser um linfoma mais de grau intermediário, abaixo. Ele é um linfoma então de célula B bem diferenciada ali do estágio, né, de diferenciação do folículo linfóide. Tá? Ele geralmente surge como uma linfadenopatia generalizada, indolor. Tá? Em alguns por cento dos casos, alguma percentagem, a gente vai ter linfocitose aparecendo na medula. Envolvimento de medula óssea pode acontecer, em algumas séries chega a 85% dos casos, né? O padrão morfológico geralmente é de um agregado linfóide atípico paratrabecular, e outros locais também podem ser acometidos, como o baço, o fígado. Tá? É uma forma comum de linfoma não Hodgkin, tá?
até metade dos linfomas quase são do tipo folicular, e acomete tanto homens quanto mulheres da mesma forma. Tá? Tem algumas regiões geográficas no mundo, por exemplo, onde a gente tem uma incidência menor, por exemplo, na região da Ásia, né? E comparando os Estados Unidos, as Américas e a Europa, é mais incidente nessa região do que na Europa. Tá? Dentro da patogênese desse linfoma, não tinha falado ainda de nenhum achado molecular específico em nenhum outro linfoma. Lá a gente, né, usava mais um imunofenótipo, que a gente vai usar também no linfoma folicular, mas o linfoma folicular tem uma alteração molecular recorrente bem específica, que é a translocação 14-18, tá? Ela que vai ser inclusive a responsável pela essa superexpressão dessa proteína, e o BCL2, que está envolvido lá com a apoptose dentro dessa célula. Então, ele permite uma evasão da apoptose, então esse linfoma então persiste, ele se torna não passível de ida para a apoptose. Então, esse achado molecular é específico para o linfoma folicular, mas na imunohistoquímica a gente tem aquele fenótipo de célula B folicular. Tá? Então ele vai marcar o CD20, o CD10 e o BCL2. Essa é a característica básica. Junto com a negatividade para o CD5 e CD23, né? Por onde a gente está lá tentando afastar um linfoma linfocítico, a gente vai chegar no imunofenótipo do linfoma folicular. Frequentemente o linfoma folicular ele recapitula o folículo linfóide, então ele faz nódulos foliculares, geralmente mais monótonos, né? Pode ter alguma variação mas de tamanho, mas eles geralmente vão estar lado a lado, com uma zona do manto bem diminuída, né? A zona marginal também diminuída, né? Os folículos vão estar se aproximando, então fica um folículo grudado no outro, ele perde aqueles macrófagos tingidos, que já está então esse folículo cheio de célula neoplásica, e morfologicamente vai ter células pequenas com núcleo meio irregular clivado e umas células mais intermediárias que a gente chama de centroblásticas, né, com um núcleo um pouquinho e alguns nucleolos mais evidentes. O linfoma folicular surge então como uma linfadenopatia generalizada, geralmente assintomática, tá? A gente vai ter graus de diferenciação 1, 2 e 3, dependendo da quantidade dessas células mais grandes que eu falei, as centroblásticas, né? Não, as pequenas a gente chama de centrocíticas, e eventualmente então se perder esse padrão morfológico folicular, se tornar uma neoplasia com um padrão mais difuso de envolvimento do linfonodo, né, e um grau 3, né, nesse linfoma, a gente já chama esse linfoma então de um linfoma de células B, de grandes células, difuso, né, então indicando que é um linfoma mais agressivo, que vai ter que ser mais agressivo no tratamento. Mesmo assim, né, é complicado o tratamento do linfoma folicular, né? Da mesma forma, ele é um linfoma que pode ter um caráter assim mais indolente, ele persiste, né? Mas ele tende então a avançar nos estágios mais finais lá depois de várias recorrências desse linfoma. Então, uma sobrevida intermediária aí, né? Chegando a 10 anos. Outros linfomas de grau menor, então de baixo grau, um grau mais intermediário, né, que a gente vai ter, que vão entrar nesse diagnóstico diferencial do linfoma folicular e do linfoma linfocítico, é o linfoma de zona marginal, então daquela célula um pouco mais da periferia do folículo, né, não da zona do manto, mais marginal ainda. Então são células B pequenas, intermediárias, que vão estar expressando só o CD20 e o BCL2. O resto dos marcadores, CD10, CD5, CD23, vão ser todos negativos. A gente, né, tem alguns padrões morfológicos de células monocitoides B que vão proliferando nesse linfoma, e junto com esse imunofenótipo a gente vai então
fechar esse diagnóstico de linfoma de zona marginal. Outra zona que pode surgir um linfoma é a zona do manto. Então a gente tem o linfoma do manto. São células B mais intermediárias, né, eventualmente pequenas também, que vão estar surgindo nesse linfoma. Ele pode ter um padrão nodular também. O padrão de zona marginal é mais de expansão daquela zona marginal e região do paracortical interfolicular do linfonodo. O linfoma do manto, sim, ele pode ter um padrão difuso ou, né, um padrão de esboço mais nodular também. O manto vai expressar marcador B, também um linfoma B, como o de zona marginal. Vai expressar o CD20, então, e o marcador que a gente vai usar para fechar vai ser a combinação de aberrante de um marcador T, que é o CD5, né, o CD5 positivo, junto com a ciclina D1 e o SOX11. São dois fatores de transcrição, então, que nos ajudam a fechar esse diagnóstico, são específicos para esse linfoma. Esse linfoma também tem uma genética com uma translocação recorrente, que é a translocação 11-14, tá? Que é a característica desse linfoma. É um linfoma de adulto, tá? Que eventualmente, né, surgem em tecido linfóide extranodal. A maioria é nodal e tem aquele mesmo padrão de aparecimento com linfadenopatia.